A Teia do Destino, parte 5. Obsessão do ser humano e dos animais. É um fato curioso como os elementais sub-humanos algumas vezes agregam-se a determinadas pessoas, a uma família ou até a sociedades religiosas. Mas em tais casos tem-se visto que os veículos usados por eles não consistem em um corpo de pecado endurecido, composto pela ligação dos corpos vital e de desejos, mas tais veículos são obtidos por meio da mediunidade praticada por uma pessoa normalmente de bom caráter. E o éter desse veículo estava em estado de desintegração. Para preservar e prolongar o seu domínio sobre tal veículo, pedem àquele a quem servem que lhes ofereçam regularmente alimento e lhes queimem incenso. Ainda que não possam naturalmente assimilar o alimento físico, podem e vivem dos vapores e do cheiro que eles exalam, assim como da fumaça do incenso. Essa é mais uma ilustração de que os motivos, por mais puros que sejam, não nos protegerão quando agimos contra as leis de Deus, assim como não podemos deixar de queimar as mãos se as pusermos no fogo. Não importa a razão por que o fizemos. Entretanto, temos observado que quando um médium se deixa dominar por motivos puros ou por uma elevada devoção religiosa, é muito difícil a essas entidades malignas sustentarem a possessão do corpo vital por muito tempo. Cansam-se depressa do esforço e vão procurar outra vítima, mais de acordo com a sua natureza. Sabe-se que no sul da Europa e no Oriente distante existem elementais que se apossam dos corpos vitais de uma família por gerações seguidas, deixando um corpo por outro, realizando certos serviços para a família, como compensação pelo alimento que lhes é dado regularmente. Alguns desses elementais são demasiado malignos para se satisfazerem com simples alimentos e exigem sangue, até sangue humano, sendo responsáveis por tribos como as dos caçadores de cabeças das Filipinas e a dos estranguladores da Índia, que cometem assassinatos como um rito religioso. Isso também é a base do culto aos antepassados no Oriente. Esses elementais, assim como os corpos de pecado que não são animados por uma inteligência externa, são denominados os guardiões do umbral, devido ao fato de que quando a pessoa por quem esse demônio foi originalmente gerado renasce, esse demônio se agrega a ela e se torna um tentador e um espírito do mal para ele em toda a sua vida. Frequentemente se verifica que uma pessoa que em uma vida gerou tal demônio, mas aprendeu as lições na existência purgatorial, e quando renasce se esforça com o máximo empenho para viver uma vida pura, honesta e decente, ainda assim encontrará ao seu lado esse corpo de pecado para atrapalhá-la. Muitas pessoas torturadas desse modo eram tão sinceras em seus desejos de reforma que entraram para mosteiros e praticaram mortificações severas em seus corpos, acreditando que o demônio que as rodeava e de cuja presença estavam conscientes era o próprio diabo, ou um dos seus emissários. Disse, na verdade, que o menino é o pai do homem. Similarmente, nossas existências anteriores são progenitoras de nossa vida presente e futura, e é muito certo que, pelo menos nesse sentido, os pecados dos pais recaiam sobre os filhos. Não podemos negar a justiça desse fato, pois as crueldades praticadas pelas pessoas que deram origem à formação dos corpos de pecado foram geralmente da natureza mais atroz que se possa imaginar. Você provavelmente já ouviu falar que quando um cachorro bulldog prende uma vítima com seus dentes, não quer largá-la. Isso implica em dizer que o animal tem o poder de fazer o que quiser. O mesmo não acontece com uma cobra. Seus dentes são virados para o fundo da boca e, uma vez que os tenha enterrado na carne de sua vítima, não pode desprendê-los e terá forçosamente que engolir a presa. Por curioso que nos pareça, acontece algo semelhante com a obsessão. Lembram-se que o autor tem dito sempre que os espíritos de controle estão do lado de fora do corpo de sua vítima e por detrás dela, manipulando o órgão da voz
ou todo o corpo segundo o caso, através do cerebelo e da medula oblongada, onde a chama da vida arde com um som duplo e sibilante, composto de 2 tons que indicam a resistência do corpo às manipulações do intruso. Nossas últimas investigações, entretanto, revelaram o fato de que o espírito de controle que atua pelo lado de fora da vítima é da classe dos argutos, que se acautelam para não serem apanhados numa armadilha. Enquanto estão fora, podem abandonar a presa a qualquer momento e permitem que suas vítimas sigam a própria vida como desejarem, como eles também o fazem. Porém, existem outros espíritos que não são tão sagazes, que são talvez mais arrojados ou que estão ansiosos por penetrar no mundo material e por isso põem de lado qualquer precaução. Penetrando no corpo de suas vítimas, acham-se quase na mesma situação de uma presa nos dentes de uma cobra. O corpo de suas vítimas os mantém firmemente presos e não podem se livrar em circunstâncias normais. Nesses casos, a obsessão se torna permanente e a personalidade da vítima se transforma totalmente. Se o espírito obsessor for uma entidade elemental ou subhumana, que não é capaz de usar a mente ou a laringe, uma vez que esses órgãos foram as últimas aquisições humanas, a pessoa assim obsidiada se converte num lunático irremediável, não raro de natureza perversa, cuja faculdade de linguagem frequentemente se torna danificada. É quase impossível desalojar tal entidade, uma vez que ela tenha entrado. Investigações de vidas anteriores indicam que tal aflição é geralmente o resultado de um desejo de fugir às experiências da vida, pois aqueles que estão obsidiados frequentemente foram suicidas em uma existência anterior, tiveram um corpo que desprezaram e em uma vida posterior a mentalidade se debilitou como resultado de alguma doença física, de um grande choque ou mesmo de uma obsessão. Em quaisquer desses casos, o espírito foi expulso do seu corpo, pairando à sua volta ansioso por possuí-lo, mas incapaz de fazê-lo devido à falta da mente, por meio da qual poderia focar o pensamento sobre o cérebro, ou devido à obsessão de uma entidade alheia. A dor e o desapontamento são causas frequentes do suicídio, e muitas vezes uma grande tristeza foi o motivo para arruinar a mente. Entretanto, o espírito é capaz de compreender e enfrentar a situação, ainda que não seja capaz de usar seus veículos devido ao escasso foco da mente. Porém, no caso que se tenha desejado fugir da situação pelo suicídio, o indivíduo aprende, pela maneira já descrita, a conhecer o valor de um corpo e de suas ligações, não havendo no futuro causa suficiente para decidi-lo a romper o cordão prateado. Algumas vezes a dor vem para tentar uma pessoa que cometeu suicídio em vida anterior, e quando ele resiste à prova, mostra que já está imune à tentação. Sob o mesmo princípio, o alcoólatra de vidas anteriores é tentado a beber para testar sua estabilidade de caráter, ao rejeitar conscientemente a bebida. É curioso como a perpetração do suicídio em uma vida e consequente sofrimento pós-mortem, ao tempo em que ainda existe o arquétipo, frequentemente gera no suicida um medo mórbido da morte na próxima vida. Assim, quando a morte chega no decurso normal, os suicidas parecem frenéticos depois de abandonar o corpo e tão ansiosos de voltar ao mundo material que, com frequência, cometem o crime da obsessão de forma mais tola e irrefletida. Entretanto, como nem sempre há pessoas negativas sujeitas à obsessão, e ainda que as houvesse, não é fácil à pessoa que acaba de morrer e que procura uma oportunidade de voltar encontrar alguém que a possa abrigar, uma coisa estranha e horrível acontece. O espírito expulsa o verdadeiro possuidor de um corpo animal e passa a animar esse veículo. Acha-se assim na horrorosa contingência de viver uma existência pura e simplesmente animal. Se o animal está sujeito a crueldades por parte do dono, o espírito humano obsessor sofre como sofreria o espírito animal. Se o animal é sacrificado para prover alimento,
O ser humano dentro dele vê e compreende os preparativos para o abate, vendo-se obrigado a passar pelas horrorosas experiências relacionadas com isso. Casos dessa natureza não são tão raros como se poderia supor. Ao contrário, ocorrem frequentemente, como uma visita a alguns dos grandes matadouros da América do Norte, onde o autor tomou conhecimento disso e compreendeu a situação, chegando à mais dolorosa convicção da necessidade de educar o ser humano com respeito à grande verdade de que a morte, assim como o nascimento, é somente um acontecimento frequente na vida eterna do espírito imortal. Uma fé total nessa doutrina eliminaria incontáveis misérias da humanidade e devemos fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para ajudar a divulgar este evangelho de vida. Uma fé total nessa doutrina eliminaria incontáveis misérias da humanidade e devemos fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para ajudar a divulgar este evangelho de vida. Algumas vezes, também um ser humano perverso incorpora um animal feroz e sente um prazer diabólico em aterrorizar uma comunidade. Quando Cristo andou na Terra, casos de obsessão animal por espíritos humanos aconteciam diariamente, e os exemplos registrados na Bíblia não são em absoluto mitos ou loucuras para aqueles que são dotados de visão espiritual e capazes de ler na memória da natureza, pois veem que essas coisas ocorreram realmente. Com efeito, os antigos videntes que observaram essa entrada de pessoas de caráter baixo e vil nos corpos de animais, ao abandonarem seu próprio corpo na morte, pensavam que isso era um curso normal da natureza, ao invés de ser uma condição anormal. Daí terem formulado a doutrina da transmigração.